Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para falar de mais um capítulo do livro Uma Bênção Chamada Casamento. E hoje é o capítulo 9. Como é um capítulo bem extenso, nós vamos falar aqui só os tópicos hoje para você ter uma ideia do que você pode encontrar nesse livro. Então, o título desse capítulo é Os Papéis de Cada Um Dentro do Casamento. Então é importante pensar nisso, né? É um capítulo muito importante, só que nós não temos realmente um tempo para expor aqui tudo, né? Então primeiro nós vamos ver a questão do papel do homem, do marido dentro do lar. Dentre os papéis que o homem tem que desempenhar ou deve desempenhar, o primeiro deles é ser provedor das necessidades do lar. Isso é o papel principal, né? Logicamente que hoje nós temos uma diferença, né, dessa questão, porque as esposas também hoje estão normalmente no mercado de trabalho, na maioria dos casos, e elas então também ajudam nessa questão da provisão. Mas a responsabilidade dada por Deus para prover o lar é do homem, do marido. Outra coisa, ele deve amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. E é importante a gente pensar que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa questão, ele diz assim: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Então esse é um papel muito importante, né, do homem, de amar realmente a sua esposa. Mais um papel é que ele deve cuidar tanto da esposa como dos filhos, né? E é importante a gente ver que Paulo, quando ele faz dá uma orientação para Timóteo com relação à liderança da igreja, ele no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 4 e 5, diz assim, que o obreiro ali ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então era um requisito para alguém que tinha o desejo de ser um líder na igreja, era também governar bem a sua casa. Outra coisa, ele deve ser o sacerdote do lar. Isso aqui é muito importante, porque a gente vê na Bíblia esses exemplos de pais, de homens, né, que ele se levantava cedo e oferecia, como era o caso de Jó, sacrifício, intercedia pelos seus filhos, porque ele pensava que, quem sabe, eles podem pecar contra Deus, blasfemar contra Deus, então ele orava pedindo isso. Então ele deve ser esse sacerdote, sempre estar intercedendo, né, pela família. Também deve ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, ou seja, na verdade o pai ele tem que ser um exemplo para os filhos. Ele tem que mostrar com a própria vida, né, esse exemplo. Outra coisa é dar tempo para sua família. Muitos pais se envolvem tanto no trabalho que acaba esquecendo que ele deve dar tempo de qualidade para a família. Isso é mais importante, muito mais importante. Então esse tempo é necessário. Também colaborar com a esposa nas tarefas domésticas. Eu sei que isso aqui é polêmico. Muitos homens acham que o serviço também na casa é coisa da mulher, mas os homens precisam de entender que às vezes a mulher está sobrecarregada e é importante ele também poder ajudar. Isso aí não prejudica, não. O homem pode, com certeza, ajudar a lavar uma louça, secar uma louça, lavar uma calçada e assim por diante. Ele pode ajudar sim nas tarefas da mulher. Então, agora vamos ver algumas coisas também, alguns tópicos com relação ao papel da mulher dentro do lar, né? Uma das coisas que a Bíblia fala é a questão da submissão. A mulher deve ser submissa ao seu esposo, né? Então eu creio também que, como na criação, Deus, quando criou a mulher, disse que ia criar para ele uma auxiliadora idônea. Então, eu creio que o papel da mulher é ajudar seu esposo, seu marido, no cumprimento da missão dada por Deus. Então, Deus ele entregou para o homem, no caso lá para Adão,
o governo do Jardim do Éden, né, para cultivar, para tirar dele o sustento. E a mulher ele deu como um auxiliador, então ela deve auxiliar o marido nessas tarefas. Também na questão da educação dos filhos, né? Na boa parte dos lares, às vezes a esposa é que tem um pouco mais de tempo de ficar em casa com os filhos, principalmente quando eles têm uma idade aí mais novos, né? Novos. Então ele precisa de uma atenção. Então a mulher tem também esse papel de educação dos filhos. Também cuidar com a questão da administração da casa, né? Isso é muito importante. Ou fazer, né, quando ela realmente tem o tempo em casa, ou no caso administrar, quando existe ali uma auxiliadora, uma doméstica, né? Então ela pelo menos tem que ali saber administrar essa questão. E também cuidar do esposo, né? Isso é importante, porque assim como o esposo deve dar o cuidado para a esposa e os filhos, também a esposa deve fazer também a mesma coisa, né? Então nós vemos ali um exemplo, né, num texto grande, você pode ler na sua Bíblia, aquele texto de Provérbios 31, de 12 a 31, que fala de uma mulher ativa, uma mulher que cuidava das coisas, ajudava nessa questão. Também a mulher normalmente ela deve ser uma intercessora, também interceder pela família, pelo marido, pelos filhos, né, para que tudo corra bem, né? E aí vem o papel também dos filhos, né? O papel dos filhos, além do papel dos pais, os filhos também têm as suas obrigações. Primeiramente, Paulo fala aos filhos sobre o dever de obedecer e honrar aos seus pais, né? É importante isso, como diz Paulo em Efésios 6, 1 a 3, ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, o papel importante dos filhos é essa questão da honra, da obediência aos pais. Além de honrar e obedecer, os filhos devem ajudar também nas tarefas da casa. Isso aqui é lógico que cabe muito aos pais, né, orientar os filhos nessa questão, porque infelizmente muitas pessoas casam, né, às vezes as moças casam e não sabem fazer nada, não sabem arrumar uma casa, não sabem cozinhar, não sabem fazer nada, né? Então os pais devem distribuir as tarefas para os filhos para eles ajudarem. Além de ajudar, né, eles vão estar também aprendendo, sendo formados para depois eles terem seu próprio lar. Também ter a disposição para estudar, né? Hoje nós vivemos num mundo competitivo, então os filhos precisam ter essa disposição de dedicar-se aos estudos. E também fugir das tentações. Na realidade, o jovem, o adolescente, eles são muito tentados. Então nós precisamos de orientar os filhos e eles devem ter esse desejo de fugir das tentações, de viver uma vida santa. Então isso é importante. Frequentar a igreja, quando é o caso ali com os pais, né? Estar indo na igreja com os pais, seja lá qualquer que seja a sua religião, mas buscar realmente acompanhar os pais na questão da igreja. Então são alguns dos tópicos deste capítulo e nós desejamos que você seja muito abençoado, você e sua família, no nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, gostaria que você, antes de desligar, né, clique aí no inscrever-se e acione o sininho para ser avisado e nós agradecemos grandemente por isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.